Bom dia, mais uma vez juntos para estudarmos a palavra de Deus. Vamos ler hoje Marcos capítulo 12, do versículo 18 até o 34. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pelo privilégio da vida que o Senhor nos dá a cada dia. Obrigado por mais uma manhã que o Senhor nos despertou. E obrigado pela Tua palavra, Pai, que está aberta neste momento. Te pedimos que o Teu Santo Espírito nos ilumine, Pai, para entendermos o que vamos ler. Em nome de Jesus, amém. Então os saduceus, que dizem não haver ressurreição, aproximaram-se dele e lhe perguntaram, dizendo: Mestre, Moisés nos deixou escrito que se morrer o irmão de alguém e deixar a mulher sem filhos, seu irmão a tome como esposa e suscite descendência a seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu sem deixar descendência. O segundo desposou a viúva e morreu, também sem deixar descendência. E o terceiro da mesma forma. E assim os 7 não deixaram descendência. Por fim, depois de todos, morreu também a mulher. Na ressurreição, quando eles ressuscitarem, de qual deles será ela esposa? Porque os 7 a desposaram. Respondeu-lhe Jesus: Não provém o vosso erro de não conheceres as Escrituras nem o poder de Deus? Pois quando ressuscitarem de entre os mortos, nem casarão, nem se darão em casamento, porém são como os anjos nos céus. Quanto à ressurreição dos mortos, não tendes lido no livro de Moisés, no trecho referente à sarça, como Deus lhes falou: Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó? Ora, ele não é Deus de mortos, e sim de vivos, laborais em grande erro. Então, esse é o primeiro trecho da nossa leitura, né? E mais um embate, né, entre Jesus e seus opositores. Nós temos, né, que no episódio anterior foram fariseus e herodianos, né, que vieram testar Jesus, né? E agora são saduceus. Então, grupos considerados, entre aspas, rivais, né? Ali no judaísmo, né? Grupos diferentes do judaísmo estavam testando Jesus, né? E ninguém conseguia, né? Superar a sabedoria de Jesus nas Escrituras. Então aqui, os saduceus, eles não acreditavam na ressurreição, não acreditavam na existência de anjos, e eles só acreditavam nos 5 livros de Moisés, né? Ou seja, ao passo que os outros grupos judaicos, né, acreditavam no Antigo Testamento inteiro, né, nos 39 livros do Antigo Testamento, os saduceus só entendiam como inspirados por Deus o Pentateuco, a Torá, né, os livros de Gênesis a Deuteronômio. Então Jesus teria que provar dentro desses 5 livros, né, a ressurreição dos mortos, né. E essa história que eles contaram, né, tem a ver com a lei do levirato, né? Tá lá em Deuteronômio capítulo, acho que é 25, se eu não me engano. Deixa eu ver direitinho aqui. Deixa eu ver aqui. É isso mesmo. Deuteronômio capítulo 25 fala sobre a lei do levirato, né? Que é essa história de se um homem morrer, né? E sem deixar descendência, o seu irmão deveria casar com a viúva, né? Então, Jesus, ele resolveu a situação falando, né? Que no céu, na ressurreição, não há casamento, né? As pessoas não se casam nem se dão em casamento, né? São como anjos no céu. Aí então não haveria problema, né? Para saber qual dos 7 seria o esposo da mulher, né? Depois da ressurreição, né? Assim ele resolveu, né, a questão, e ele citou agora também um texto, né,
texto de Êxodo, né, quando Deus falou com Moisés, né, falando: eu sou o Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. E ele citou esse texto para mostrar que existe ressurreição, né, porque no final ele diz: ora, ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Abraão, Isaac e Jacó já tinham morrido, né, quando Deus falou isso. Então não faria sentido Deus falar isso para Moisés, falar que ele era o Deus dessas pessoas, desses personagens aí, sendo que eles tinham morrido. Não faria sentido Deus falar isso se Deus não acreditasse na ressurreição deles, se Deus não esperasse a ressurreição deles, né? Então, para os saduceus, morreu, acabou, não tem mais nada. Para Deus, não. Para Deus, que é o autor da vida, que sabe tudo, né? Ele sabia que aqueles homens, para ele, estavam apenas dormindo, né? Não estavam mortos, totalmente, definitivamente, né? Então, no livro de Romanos, parece, se não me engano, capítulo 4 fala, né, que Deus chama à existência as coisas que não são como se fossem, né? Então, para Deus, que não está preso no tempo, né? A ressurreição de Abraão, Isaac e Jacó era certeza, né? Então, é como se eles estivessem vivos, estivessem apenas dormindo, né? Então, assim como Jesus também falou, né? Quando ele falou de Lázaro, né? Lázaro estava morto, né? E Jesus disse: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Né? Então, assim que Deus entende o sono, né? A morte é como um sono, né? Como a alma tivesse um sono. Um sono sem sonho, né? Então, aqui ele resolveu essa situação. Agora vamos para Marcos capítulo, versículo 28 até o 34. Chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhes houvera respondido bem, perguntou-lhe: qual é o principal de todos os mandamentos? Respondeu-lhe Jesus: o principal é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. O segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Disse-lhe o escriba: muito bem, mestre, e com verdade disseste que ele é o único e não há outro senão ele, e que amar a Deus de todo o coração, de todo o entendimento e de toda a força, e amar ao próximo como a si mesmo, excede a todos os holocaustos e sacrifícios. Vendo Jesus que ele havia respondido sabiamente, declarou-lhe: não estás longe do reino de Deus. E já ninguém mais ousava interrogá-lo. Então, por último, veio esse escriba, né? Então, veja que uma pessoa de cada grupo, né? Pessoas representando cada grupo aí dos opositores de Jesus. Mas parece que este último ele estava sendo sincero, não estava sendo hipócrita, querendo pegar Jesus em alguma cilada, né? E a resposta de Jesus foi bem esclarecedora também, né? Então veja só, Jesus, alguns pegam esse texto aqui, né, desses dois mandamentos que Jesus citou, como se ele estivesse aniquilando todos os mandamentos do Antigo Testamento e estivesse criando dois novos mandamentos para substituir, né? Eu já vi esse argumento, né? Já ouvi, porque como eu creio na permanência, né, da validade dos 10 mandamentos ainda no Novo Testamento, né? Eu já vi esse argumento das pessoas dizendo: olha, Jesus anulou a lei, né, do Antigo Testamento, agora o que vale os 2 mandamentos que ele criou, né, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Mas qual é o problema desse argumento? O problema é que Jesus não criou mandamentos novos neste momento aqui que ele respondeu para o escriba. Ele apenas citou 2 mandamentos do Antigo Testamento. Essa parte aqui está escrito: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, amarás, pois, o Senhor teu Deus. Isso aí está em Deuteronômio capítulo 6, versículo 4 a 6. E essa parte que diz:
O segundo é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Esse aí está em Levítico capítulo 19, versículo 18, se eu não me engano. Deixa eu só conferir aqui. É isso mesmo, Levítico 19, 18. Então Jesus citou dois mandamentos do Antigo Testamento, né? Então mostrando que eles dois eram os mais importantes, né? Não era substituição, era resumo. Então o sentido da lei, né? O sentido da lei é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Então, os judeus, eles dividiam os mandamentos do Antigo Testamento em 613, né? Mas todos esses 613 poderiam ser resumidos nos 10 mandamentos, né? Daqueles que Deus escreveu, né? Com seu próprio dedo em tábua de pedra, né? E falou com sua própria boca para o povo lá no Monte Sinai, né? Então, é a parte mais sagrada, né, do Antigo Testamento, né? É os 10 mandamentos, porque foi o próprio Deus que escreveu e o próprio Deus que falou com sua própria boca, né? E é o resumo de toda a lei, né? Tudo que, toda a lei de Deus, né, poderia se resumir nesses 10 mandamentos, né? Alguma coisa está relacionada, né, com os 10 mandamentos. Não exatamente o que está escrito ali exatamente, mas com o princípio por trás, né? Por exemplo, não matarás. O princípio ali é o respeito à vida, né? Então, respeito à vida, tanto a vida do próximo quanto a sua própria vida, né? Então, isso aí seria um texto contra o homicídio, né? A pessoa tirar a sua própria vida, a pessoa, enfim, várias situações, né? Agora, inclusive, né? Aí tá. Então, os 10 mandamentos resumem os 613, né? E esses dois mandamentos que estão entre os 613 resumem os 10 mandamentos também. Porque as primeiras duas tábuas da lei, a primeira tábua da lei, né? Fala sobre amor a Deus, né? Que é não adorar outros deuses, não adorar imagens, não falar o nome de Deus em vão e guardar o sétimo dia. E a segunda tábua da lei fala do amor ao próximo, que começa com honrar pai e mãe e depois vem os outros, né? Não matar, não adulterar, não furtar, não dizer falsos testemunhos e não cobiçar. Então veja que está bem divididinho, né? Então Jesus resumiu, né? Pegou esses dois mandamentos aí para resumir a lei. Não, então ele quis dizer que não faz sentido guardar 613 mandamentos ou mais sem, sem ter o âmago, né? No coração, que é o amor a Deus e o amor ao próximo. Agora, quando você ama a Deus e ama o próximo, você vai guardar cada um desses mandamentos, né, que Deus nos deu, né? Então é isso, né? Então vamos agradecer a Deus por mais esse estudo que Ele nos concedeu. Oremos. Obrigado, Pai querido, por mais esse estudo, mais esse aprendizado. Que o Senhor nos abençoe a cada dia, Pai, possamos aprender mais de Ti. E dá-nos um bom dia, Pai, na Tua graça. Em nome de Jesus. Amém.